Fala aí pessoal, bem-vindos ao episódio de hoje do Sobre a Mente. Eu sou Fernando Romero. Hoje eu vou falar da zona quase alcoólatra. Muitas vezes a gente fica ali focado, né, na pessoa que tem um diagnóstico de dependência pelo uso de substância, álcool, qualquer outra substância. E tem as pessoas que estão lá mesmo, que já receberam esse diagnóstico, isso está evidente, mas se você faz consumo de alguma substância, o a sua relação com essa substância está em algum lugar entre um consumo de baixíssimo risco e um consumo extremamente prejudicial. Esses são os 2 extremos, mas entre esses 2 extremos existe, uma variedade enorme de possibilidades, de padrões. Então você às vezes não está aqui mais num consumo de baixo risco, mas pode ser que não preencha os critérios para diagnóstico de um quadro de dependência, pode ser que você não esteja contemplado pelo transtorno aí por uso de substância, que é o termo que a gente usa hoje no DSM-5, que ele contempla não só o dependente mesmo, mas quem está numa fase inicial, quem faz um uso mais abusivo, que era o termo que a gente usava antes, a gente separava o padrão, né, de uso, te classificava em 3 categorias, né, o uso recreativo, o uso abusivo ou nocivo e a dependência. Mas essas linhas, elas não são muito claras, é mais um degradê na verdade, né, não tem uma linha muito específica. Às vezes a gente está atravessando aí, um padrão, indo para um outro, mas não se encaixa completamente no outro, só que já tem problemas, bastante problema mesmo relacionado a esse padrão de consumo, mas o fato de não estar lá com um diagnóstico, não atender aos critérios para um diagnóstico, isso não significa que está tudo bem, sabe, que você, tá livre aí dos riscos. Aliás, tem mais gente habitando, por exemplo, na relação com álcool, tem mais gente habitando essa zona, que é a zona quase alcoólatra, do que a zona que é alcoólatra mesmo. E tem gente que essa zona ela pode ser muito extensa, tem gente que passa a vida habitando essa zona e não passa para o lado de lá. Realmente, e é alguém que se beneficiaria bastante de algumas intervenções. Tem coisas que a gente pode fazer com quem está aqui, né, se é o caso, tem coisas que você pode fazer, se é o seu caso, para reduzir esse consumo aqui para um padrão de uso de baixo risco, porque o fato é que nem todo mundo que habita essa zona precisa parar de beber, parar de consumir, às vezes é possível recuar para um padrão de uso de baixíssimo risco mesmo, limitar o consumo a determinados contextos, situações específicas, só que você faz isso mudando a sua rotina, mudando os ambientes, mudando as pessoas, no fim, assim, as pessoas com quem a gente convive e as atividades que a gente escolhe fazer, elas influenciam muito o nosso comportamento. Reduzir o padrão para um consumo de baixo risco, implica em rever isso, as atividades e as pessoas, a forma como você está ocupando seu tempo. Você precisa fazer um mapeamento, uma atividade inclusive que pode te ajudar é mapear. Você faz, assim, um levantamento, quem são as pessoas, amigos e familiares que, hã, que reforçam o uso, o consumo, que apoiam o uso. Quem são essas pessoas? Familiares e amigos. E aí você vai fazer uma lista, colocar lá todas essas pessoas. E depois você vai fazer um mapeamento também, quem são as pessoas que quando você encontra, é mais fácil não beber, ou você nem costuma beber, ou se bebe, bebe pouco. Quem são as pessoas, amigos e familiares que entram nessa lista? Depois você vai pensar nas atividades, quais são as atividades, os lugares, que eu costumo frequentar, atividades que eu costumo fazer e que apoiam bastante o consumo. E quais são as que não apoiam, as que na verdade são mais incompatíveis até com o consumo. Depois que você faz esse mapeamento, você vai tentar
buscar mais as pessoas em atividades que não apoiam, e aí você vai evitar as pessoas e atividades que, te fazem beber mais, que contribuem para que você beba mais, use mais. Às vezes você não precisa romper com as pessoas, você pode pegar essas pessoas que você gosta, pessoas com quem você quer manter um relacionamento, mas que são pessoas de risco, porque com elas você bebe mais. E aí você vai tentar encontrar essas pessoas fora do contexto em que vocês bebiam. Isso pode ajudar. Tem a pessoa que você gosta, mas sempre que vocês vão se encontrar é no bar, o que você pode tentar fazer é encontrar essa mesma pessoa em outro contexto, de repente, chamar essa pessoa para praticar alguma atividade física, uma atividade teoricamente mais incompatível com o consumo, você vai trazendo essa relação para um novo ambiente e fazendo novas associações, inclusive, com essa pessoa, né. Essa pessoa, de repente, sai do do lugar lá do boteco, do bar, né, não tá mais associada a esse ambiente para você, agora ela é um companheiro de treino, sabe, é alguém com quem você se encontra para fazer atividade física, para se divertir, mas livre do álcool. É alguém que agora quando encontra tá em família, tá junto, sei lá, tá todo mundo ali com seus filhos, famílias, e aí vocês acabam não bebendo também, e você levou esse relacionamento, essa amizade para um outro ambiente, e é possível cultivar essa relação desse jeito. Do outro jeito seria difícil, dá para fazer isso. Uma outra coisa que às vezes pode ajudar, para quem habita essa zona, é que o problema pode ser anterior, né. Muitas vezes é anterior a ao consumo. Não o consumo em si, mas tem problemas, tem, por exemplo, fatores emocionais que levam a esse consumo um pouco mais exagerado, esse consumo que é mais abusivo, mais nocivo. O tédio, por exemplo, é um fator de risco, as pessoas que estão mais entediadas e as pessoas que são mais sozinhas, solidão e tédio, são 2 fatores de risco importantes. Que aumentam o consumo de substância. Então, se é esse o seu caso, você vai olhar para o tédio, você vai olhar para a solidão, você vai tentar encontrar ocupação, pensar: o "Que que eu posso fazer com esse tempo livre? Porque eu estou entediado. O que que eu posso fazer para me aproximar de pessoas? Porque minha vida está muito vazia, eu me sinto sozinho. Onde eu posso me encontrar com pessoas, me conectar com pessoas, de repente fazer aí encontrar pertencimento, ser parte mesmo de um grupo, onde? E aí se expor um pouco mais a essas situações, com isso você diminui aí o tédio, você se sente menos sozinho, e se esses eram fatores que te levavam a beber mais, você está diminuindo aí a manifestação desses fatores que são emocionais. Às vezes tem gente que é ansioso, e aí consome alguma substância para reduzir a ansiedade social, aliás, tem muita gente que bebe para desinibir o comportamento que é muito inibido, sabe, para enfraquecer essas censuras, porque a pessoa fica travada ali nos eventos sociais, em situações sociais. Então o problema aí é a ansiedade social, é a falta de habilidade social, é esse excesso de inibição. E o álcool realmente ele desinibe, mas você pode tentar conseguir isso por outras vias. Se você consegue isso por outras vias, o álcool deixa de ser necessário, entende? É um recurso para lidar com algo que é anterior. Então você não vai o problema não é o recurso, o problema é esse algo que é anterior. Aí você vai olhar para esse algo que é anterior e fazer coisas aqui para resolver esse problema que é anterior. Então essas são intervenções mais indiretas. Se você consegue criar hábitos, ter o interesse mesmo por atividades, por exemplo, que são concorrentes com o hábito de beber, o hábito de consumir, e quanto maior o interesse por essas coisas que concorrem, menor a necessidade, menor a vontade de beber, menor o espaço que o álcool ou a substância vai ocupando na sua vida.
Eu acho que o esporte talvez seja o melhor recurso para isso, atividade física. Se você se interessa realmente, acha alguma coisa que é do seu interesse, que você gosta de praticar, se você se compromete num outro nível, inclusive, eu vou, sei lá, vou me inscrever numa competição. Ou correr uma maratona, não aguento, mas eu vou criar um plano para quando chegar lá no dia da maratona, que eu já vou me inscrever, aí eu vou estar aí eu vou aguentar. Até lá, eu preciso seguir o plano. Você está comprometido com isso, o consumo do álcool, ele é concorrente, ele é incompatível, ele é inimigo desse seu plano. E se você está realmente interessado, está comprometido, está engajado, você vai consequentemente beber menos, entende? Então são intervenções, né, são abordagens mais indiretas para lidar com esse consumo que é quase uma dependência, quase de repente um transtorno por uso de substância, você está quase lá. Se você puder fazer coisas hoje, aqui agora, para não avançar, para isso não te levar a problemas mais complexos e às vezes irreversíveis, é bom que faça, é bom que faça. E se você está ouvindo aqui e convive com alguém que está nessa zona quase, né, alcoólatra, quase dependente, você também pode fazer isso. Eh, Você pode fazer, por exemplo, esse mapeamento, tentar entender, nossa, essas atividades aqui, quando a gente faz isso, ele bebe mais, ela bebe mais. Então, e se por iniciativa minha aqui, de repente a gente mudar a rota, a gente não se expor tanto a esse ambiente aqui, a essas pessoas aqui, se a gente for fazer outras coisas. Pô, no passado tinha aquelas pessoas, aqueles amigos que não bebiam e a gente foi se afastando, e por que não retomar? No passado tinha aquela atividade, ele gostava muito daquele esporte, e aquilo era do interesse, aquilo, mantinha ele menos disponível inclusive para isso, para essas outras amizades, para esse consumo, por que não tentar resgatar isso? A gente tinha uma espiritualidade, uma prática de fé, a gente frequentava ali, e também era um ambiente, um contexto que não apoiava, e a gente não vai mais, não foi mais, por que não tentar aqui, retomar, voltar lá, sabe. Às vezes você pode fazer coisas e de um jeito mais indireto mesmo, e influenciando essa pessoa com quem você convive, e de modo que ela passa a beber menos, consumir menos aquela substância, aquilo começa a não ser tão compatível com as novas atividades, as no os novos ambientes, as novas rotinas. Mas para isso precisa haver mudança nas atividades, nas rotinas, nos contextos, nos ambientes. Tá bom, pessoal? Então é isso hoje. Falamos um pouco dessa turma que está aqui na zona quase, mas que não é, não, isso pode ser ruim inclusive ficar nessa zona, porque quando você atravessa para o lado de lá, e isso está evidente, você tem muitos prejuízos, o problema está escancarado na sua cara, fica mais óbvio, né, que você precisa fazer alguma coisa sobre o problema. Essa zona aqui, que é quase alcoólatra, né, quase dependente, que de repente o problema não fica tão exposto assim, tão evidente assim, ah, pode ser mais difícil ter essa clareza, né, de que eu preciso fazer algo sobre isso, de que isso está, no fim, prejudicando a minha vida, aos poucos, de que isso está sim me impedindo de ter mais qualidade de vida, de ser mais feliz, sabe. Isso está prejudicando aos poucos a minha saúde. Tá bom, pessoal? Nos vemos aí na próxima.